Pessoal, eu vou usar aqui um quadro para fazer a explicação para vocês. Então, nesse momento, eu não vou conseguir ver o chat de vocês. Então, se vocês estiverem com alguma dúvida e querem que eu pare para explicar, vocês mandem mensagem de áudio, viu? Porque eu não consigo ver o quadro e o chat ao mesmo tempo. Tá, beleza? Tá. Tá, então eu vou aqui transmitir o quadro. Só um minutinho. Certo. Então, pessoal, a gente vai começar a falar sobre a respiração nas plantas. Ó, os animais, a gente viu que. Eita. Peraí, só um minutinho, pessoal. Os animais, eles têm diversos tipos de respiração, né? A gente viu que os animais, eles têm respiração pulmonar, eles têm respiração branquial, eles podem ter a respiração do tipo traqueal, né? Que é as traqueias dos insetos. Enfim, uma série de respirações diferentes que podem ocorrer nos animais. Nas plantas, a gente vai ter também alguma forma de fazer trocas gasosas. E a principal forma de trocas gasosas das plantas, ela ocorre através das folhas dessas plantas. E, inclusive, em uma das nossas aulas, eu já mostrei essa estrutura para vocês, que são os estômatos. Se você lembra daquela nossa primeira aula que eu fiz com microscopia, vocês vão lembrar que na folha tinha uma estrutura que era mais ou menos assim, era tipo como se fosse um quadradinho, né? E tinha duas bandinhas, que pareciam duas bandinhas de feijão, uma assim e outra assim, certo? Essas bandinhas aqui são as células, chamadas células guarda, né? Essas células. E aí, esses estômatos, eles vão ser responsáveis pelas trocas gasosas. Quando esses estômatos estão abertos, eles permitem a entrada e também permitem a saída de gases. No caso das plantas, né, a gente vai ter o contrário da nossa respiração. A gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Nas plantas, quando isso aqui estiver aberto, é para entrar o quê? É para entrar gás carbônico, né? Porque a planta ela vai colocar para dentro gás carbônico para fazer a fotossíntese e ela vai liberar oxigênio, certo? Então, ela vai colocar, vai abrir os estômatos para entrar gás carbônico e para sair oxigênio. Essa daí é basicamente a respiração que as plantas fazem, né? As trocas gasosas, na verdade, né? A respiração é, é bem mais complexo que simplesmente fazer trocas gasosas. Mas a maioria das plantas que possuem folhas, elas vão possuir essas estruturas nas suas folhas, chamadas estômatos. E esses estômatos aqui, eles vão se abrir e fechar, principalmente por causa da quantidade de água, certo? H2O é água. Quem não sabia disso agora está sabendo. A fórmula da água é H2O. Então, a quantidade de H2O é a quantidade que vai regular se esse estômago vai estar aberto ou vai estar fechado. Então, a planta vai poder fazer as trocas gasosas através disso aqui. Esse buraquinho que fica aqui no meio, né? Esse aqui a gente chama de ostíolo. Esse furinho aí no meio vai ser o ostíolo. Então, quando o ostíolo estiver aberto, ele vai permitir a troca de gases. Quando ele estiver fechado, ele não vai permitir a troca de gases. Lembrando que a planta, ela não é como a gente, né? A gente precisa estar fazendo trocas gasosas a todo instante. A planta, ela pode passar algum tempo com seus estômatos fechados e isso não vai matar essa planta, né? Ela não vai morrer porque ela ficou uns 10 minutos sem fazer trocas gasosas. Então, essa daqui é uma das formas que as plantas têm de fazer as suas trocas gasosas. Só É que porque, existem. tipo, a planta ela não depende da respiração para poder fazer todos os processos dela. Então, ela não vai precisar muito, tipo, só para.
É o Eu não, Raender eu que tá tô falando? respirando o tempo todo. Tá, assim, Raíssa, a planta, ela precisa de respiração, sim. Ela tem ela respira oxigênio também. Só que, assim, ela não faz tantas atividades como a gente faz. Por exemplo, você se mexe, você corre, você anda, você faz todo esse tipo de coisa. Então, você precisa de muito mais energia do que a planta. Então, ela pode ficar esse tempinho sem fazer a respiração, porque ela tem bem menos atividades a serem realizadas. Mas ela depende também da respiração, entendeu? Entendi. Tá. Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação aos estômatos? Como que funciona essa? Eu não entendi muito bem, não, professor. Tá, então vamos recomeçar aqui, então. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, a gente tem essa estrutura aqui, chamada de estômato, certo? Os estômatos, eles são estruturas que estão presentes principalmente nas folhas, certo? Nas folhas das plantas. Então, se você pegar uma folha, você fizer um corte nessa folha e colocar ela no microscópio, você vai encontrar células normais, né? As células vegetais, bonitinha, com a parede vegetal. E você também vai encontrar essas células modificadas aqui, que são os estômatos, certo? Como Então, é que elas esses. são? São esse negocinho aí que parece um. Eu vou Professor, procurar por uma favor. imagem bem aqui rapidinho no Google para mostrar para vocês. Vocês já viram essa estrutura. Vocês, quando vocês verem a foto, vocês vão lembrar. Peraí, tem alguém tentando entrar aqui na aula. Professor, é na página 28. Oi? É na página 28. Isso, tá na página 27 e 28. Ó, eu vou colocar aqui uma imagem para vocês darem uma olhada. Vou aumentar aqui. Ó, vocês lembram disso aqui? Quando a gente viu aula de microscopia? Eu lembro, eu fui o primeiro a ver no microscópio. Pois é, ó, essa O estruturazinha senhor aqui, ó. mandou, o senhor mandou até a gente fazer um desenho na tarefa de casa. Exatamente. Então, ó, essa estrutura aqui, ó, são os estômatos, certo? Ó, essa estrutura aqui que eu desenhei, ó, é essa célulazinha aqui, ó. É essa Eu não célulazinha aqui, lembro ó. de ter visto isso, não, professor. Você não lembra? Talvez você não estivesse na aula no dia. Você estava na aula de Eu tava, microscopia? foi uma das primeiras aulas. Pois é, pois eu mostrei, ó, essa estruturazinha aqui, ó. Essa estrutura é o estômato. Aí esse furozinho aqui que fica aqui no meio é por aqui que vai passar os gases, né? Vai passar o oxigênio e o gás carbônico. Eu chamo ele de otíolo, certo? E essas célulazinhas aqui do lado eu vou chamar de células guarda, beleza? Porque elas que Uai, vão essas guardar a entrada linhazinhas do aí, estômago. Oi? essas linhazinhas aí que tá interligando cada um. Ó, é porque você tá vendo aqui, ó, que tem um. Eu desenhei em cima só para te mostrar como é, ó. Mas ela não tem uma linhazinha, não. Eu vou dar mais um aqui, ó. A imagem também não tá muito boa. Mas se você ver, ó, é uma célulazinha. Você Hum, consegue enxergar aqui, ó? sim. É essa aqui, ó. Uma de um lado, ó, que parece um feijãozinho, ó, e a outra do outro lado. Essas duas aqui são chamadas de células guarda. E essa aqui do meio é chamada de ostíolo, certo? Ah, tá, beleza. É. Então, ó, quando a gente tem uma determinada quantidade de água, né, se essa quantidade de água for considerada suficiente para para esse estômago encher as suas células guarda, elas vão fechar o ostíolo, né? Então, ó, se eu tenho uma grande quantidade de água, elas vão encher aqui, na verdade, elas vão encher, elas vão ficar afastadinhas, né? Então, elas vão abrir o ostíolo. Então elas estão tudo junto. Sim, elas abrem e fecham. Ah, peraí, que eu Beleza. tenho os meninos aqui que estão sem o link, eles não estão no grupo? O Benjamin e o Caleb? Não acho que não. Eu vou Eles estão no mandar, grupo não, eles estão no grupo não, professor. eu vou mandar aqui para eles o link. Só um minutinho, viu? Beleza. Eu vou sair daqui da ligação, professor, só um minuto. Enquanto é que o senhor envia pra ele.
Tá, já estou enviando, eles já vão entrar. Tá. Sim. Então, pessoal, tá aqui, ó. O, essa quantidade de água aqui é que vai regular a abertura e o fechamento desses estômatos, certo? Então, uma das formas de entrar e sair gases de dentro da célula é através desses estômatos aqui. Só que existem algumas plantas que têm outras adaptações. E eu vou colocar também uma fotozinha que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Aqui, ó. Essas imagens estão muito pequenas, mas eu acho que essa aqui vai dar para ver. Ó, tem algumas plantas que vão possuir nos seus caules, né, ó, essas estruturazinhas aqui. Olha, ficou por baixo. Não gostei. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Ó, essas estruturazinhas aqui no caule, ó. Tá vendo? Esses, eu vou colocar em vermelho, porque em verde vai ficar muito parecido com o caule. Ó, isso aqui, ó, são estruturas que permitem as trocas gasosas, ó. Tudo isso aqui, ó, são estruturas que vão permitir, fazem furinhos, né, que fazem as trocas gasosas. Esses furinhos aí a gente vai chamar de lenticelas. Elas vão permitir também a entrada e a saída de gases através desses furinhos aqui. Isso aqui é como se fosse uma espinhazinha, né? Ela tem um buraquinho e aí ela entra e sai. Pessoal, Parece uma ferida. parece o quê? Uma ferida. Aquela feridinha. Sim. Pessoal, quem está entrando na coisa com o nome de outra pessoa tipo, tá entrando pelo do seu pai, pelo da sua mãe, você diz quem é você, certo? Para eu saber aqui, para eu anotar quem é que está participando. Tá certo, é o Pedro Estevam, né? Beleza, Pedro. Tá bom, Marta. Então, pessoal, esses furinhos aqui também vão permitir a passagem de gás oxigênio e a passagem também de gás carbônico. Beleza, beleza, beleza. Tô vendo aqui. O Marcos Paulo reconheceu a foto da Mariana. A Mariana foi minha aluna, e aí eu sei que você é irmão dela. Tá. Ela me disse que ela foi aluna. Pois é, foi minha aluna ano passado. Então, ó, pessoal, essas lenticelas aqui também podem permitir a passagem de gases nas plantas. Pessoal, é bem simples, na verdade, isso daqui não tem muito segredo, a gente não vai explorar a respiração, tipo, a fundo, né? A gente vai falar trocas gasosas, certo? Trocas gasosas, as formas que as plantas têm de fazer trocas gasosas. Não é forma dela respirar em si, certo? E tem a última aqui, que são uma bem interessante, que eu gosto bastante. Eu vou também colocar uma foto dela aí, ó. Quem aqui já foi na praia, já foi no mangue? Eu. E você já foi no Quero manguezal? isso aí. Ó, você já viu isso Eu já. aqui? Já viu isso aqui? Já, várias vezes, sim. Você sabe o que são isso? Esqueci o nome. Isso aqui são raízes que fazem trocas gasosas. As raízes, elas têm, ó, nessa estrutura aqui da raiz, ó, imagina que ela tá aqui, ó. Aí aqui em cima, ela tem tipo um furinho assim, ó. E através desse furinho aqui, a gente vai poder passar gases. Vai poder entrar Aí já era. CO2 Ah, professor, é e tipo vai poder sair. para respiração da planta. Isso. Elas são chamadas de pneumatóforos, certo? Pneumatóforos. Vou colocar aqui, ó. Pneumatófora. Ô, professor, por que pneu? Porque tem Hã? ar, né?
Exatamente, pneu vem de alguma coisa com A. Por exemplo, quando você está com uma doença nos pulmões, você está com pneumonia. O pneu do carro, por que ele tem esse nome? Por causa que ele fica cheio de ar, né? Então, esse pneu aí tem muito a ver com a presença de ar dentro desse órgão, certo? Certo. Pessoal, vocês conseguem imaginar por que essas raízes têm esse jeitinho aqui? Tem esse formatozinho aqui? Pra respirar. Parece que quer fazer com que o seu caia em cima dela pra morrer. Ah, não é por isso não. Não sei, é porque eu só não Pra aguento, respirar, aí professor. coloco pra cima. Para respirar, mas Porque imaginem, tem ela poderia fazer também pelos estômatos. Por que que ela não faz pelos estômatos? Vai ver, ela tá sem vontade. É, mas ela tem vontade, né? Hum. Imagine aí, É você, o sol quem da disse aí? praia. Quem disse que não foi, quem já disse que foi pro mangue aí? Quem já viu o manguezal? O que que Minha acontece com mãe o já manguezal foi. todo, o que que acontece com o manguezal todos os dias? A maré, ele enche, ele esvazia. Professor, Exatamente, tá ele dizendo enche aqui, ele. tá dizendo aqui na página 28, Ah, na imagem B, os pneumatóforos representam importante recurso para a realização de trocas gasosas em ambientes aquáticos com pouco oxigênio. isso. E como é que ela vai auxiliar? Como é que ela vai fazer essa realização de trocas gasosas? Por que que tem que ser essa pontinha para cima? Foi a Carol que A falou água, que a maré enche, né? pra água não Fui eu. pegar. E aí vocês conseguem imaginar por que que tem que ser assim? Eu acho que é porque ela não consegue puxar o ar de baixo. Exatamente. Se ela não consegue puxar de baixo, né? Ela tem que colocar lá para cima, né? Para Ela aumentar a tipo de quantidade cima de e ar se que o ela resto. absorve. E como alaga, ela tem que ser acima do nível da terra, né? Porque vai alagar Ah, em algum momento e aí ela não vai conseguir respirar. Então é por isso que tem aqueles furinhos lá no topozinho da raiz. Beleza? Bem Beleza. simples, né? Sim. É, pra mim. Tá. Pessoal, então, ó, as formas de troca gasosa das plantas são só essas. São os pneumatóforos, são as lenticelas e são os estômatos, certo? São três formas de trocas gasosas. E aí, a gente vai ter como a forma mais comum, né? A que a maioria das plantas tem, os estômatos. E as outras são adaptações para alguns ambientes, certo? Pessoal, vocês falaram que ficaram com algumas dúvidas em relação ao conteúdo, né? Então a gente vai fazer aqui uma breve revisão de tudo Do que a gente falou aqui começo. sobre respiração, certo? Ah, tá. Certo. Vou Do apagar quê? essas. Cada página 19. Isso, a gente vai começar lá do começo, revisar tudo, para a gente ver parte por parte. Deixa eu só colocar aqui, apagar isso aqui. Qual é a Alguém página falou? mesmo? Página 19 que começa. Começa na página. Isso, começa na página 19. Eu vou acompanhar, eu vou colocar na mesma ordem do livro. Se vocês quiserem acompanhar aí pelo livro, a gente pode. Vocês podem começar aí na página 19. Então, pessoal, a principal pergunta desse capítulo é por que que a gente respira? E aí, qual é a resposta de vocês? Se eu perguntar para vocês por que que a gente respira, o que que vocês responderiam para mim? Pra nós viver, né, ô? Né, professor? Sim, Pra nós viver. sim, mas para viver, beleza, mas como que você vai viver? Qual a função que a respiração desempenha para você Pra fazer viver? o coração, Opa, bater. alguém falou energia. É isso, gostei, energia. Mas a energia não vem dos alimentos? Vem. Vem. E por que que a energia tem a ver com a respiração? Porque quando as plantas estão fazendo o alimento dela, deixa algumas partículas no ar e a gente respira isso. E aí forma energia na gente. Como é
As plantas deixam partículas no ar. Tipo, quando elas vão fazer, como é o nome? Fotossíntese? Elas fazem a fotossíntese. Não, ela não deixa partículas no ar, não. É por outra coisa. O que foi, professor? Pergunta. A gente respira pra ter um vírus Não é pra a gente respirar e morrer. Ó, por que que a gente respira? Aí foi o Pedro que falou que a gente respira para conseguir energia. Tá correto, é para a gente conseguir energia. Mas a gente também não come para conseguir energia? Qual a relação, então, da respiração com a alimentação? Bom, Não tinha que estar comendo toda hora. Hã? A gente tinha que estar comendo toda hora, se tivesse. bom. Que a gente precisa respirar para comer. O que isso tem a ver? Pessoal, Esse ó, áudio, Pedro. vamos lá. A gente ia ficar comendo toda A hora. respiração, e ó, vamos aqui, ó, atenção. A respiração, ela é um evento que auxilia na produção de energia. Os alimentos, quando você consome o alimento, ele vai ficar lá dentro do seu corpo, mas é por causa da respiração que você vai produzir energia. Como é que isso acontece? O nosso corpo ele é baseado em diversas reações químicas, certo? A gente tem diversas reações. Essas reações, elas podem depender de oxigênio ou elas podem não depender de Gás oxigênio, carbônico. certo? Elas podem precisar de oxigênio ou não, Carbônico. ou um ou outro. Hã? Não, gás carbônico não. Nós estamos falando de respiração, a gente respira oxigênio, certo? Então, ó, se a respiração ela depender de oxigênio, a gente vai dizer que essa respiração ela é aeróbica, certo? Ela é aeróbica. Vou apagar esse acento aqui que ficou errado. Opa, foi demais. Ela é aeróbica, certo? Mas se ela não depender de oxigênio, eu vou dizer que ela é anaeróbica. Certo? Então, ó, dependeu de oxigênio, ela é aeróbica. Não dependeu de oxigênio, ela é anaeróbica. Essa respiração anaeróbica a gente também pode chamar de fermentação, certo? Que é a fermentação que o Raendel falou que não tinha entendido muito bem. Fermentação. Massa. Então, vamos lá. A grande maioria dos organismos, eles vão fazer respiração aeróbica. Por quê? Essa respiração aeróbica aqui, ela produz mais energia, certo? Ela produz mais energia. E a respiração anaeróbica, ela produz menos energia. Ela vai produzir pouquinha energia, ao contrário da respiração anaeróbica, ela produz menos energia. Só que assim, tem que existir uma vantagem para esses organismos fazer respiração anaeróbica, né? Eles não iam ficar fazendo respiração anaeróbica se isso fosse ruim. Então, a vantagem de fazer respiração anaeróbica é que eles podem respirar em ambientes ruins. Por exemplo, a gente não conseguiria viver em um local que tivesse ausência de oxigênio, né? A gente não conseguiria viver, por exemplo, lá nas fossas abissais. A gente não conseguiria. Por quê? Porque lá tem pouco teor de oxigênio. Mesmo que a gente tivesse brânquias, a gente não conseguiria respirar lá. Por quê? Porque lá tem pouco oxigênio. Ou em um ambiente muito próximo de um vulcão, por exemplo. Lá também seria um ambiente ruim para a gente, porque lá também tem pouca oferta de oxigênio. Então, esses organismos aqui que são anaeróbicos, eles vão conseguir viver numa boa lá. Por quê? Porque eles não precisam de oxigênio para isso. Então, eles vão fazer um outro processo de produção de energia, que a gente chama de fermentação, certo? Então, ó, pessoal, quem tiver aí com o microfone ligado, desliga aí o microfone, por favor. Tá. Então, ó, a respiração aeróbica, ela vai ocorrer na maioria dos animais e também vai ocorrer nas plantas, certo? Essa
essa parte aqui, ó, essa respiração, ela vai ocorrer na maioria dos animais e nas plantas. Na verdade, acho que todos os animais fazem respiração aeróbica, né? Os anaeróbicos geralmente são indivíduos, são organismos unicelulares, como bactérias, fungos, esses organismos que dependem de pouca energia, eles não precisam de tanta energia assim para sobreviver. Um animal, um ser humano, por exemplo, se ele fosse fazer respiração anaeróbica, ele gastaria muito substrato, né, e muito tempo para conseguir uma quantidade de energia suficiente para ele ficar bem, né? E aí ele não iria sobreviver por muito tempo. Então é por isso que a gente tem que fazer respiração aeróbica. Então, ó, a respiração ela pode ocorrer na presença de oxigênio, chamada de aeróbica, ou as reações químicas podem ocorrer na ausência de oxigênio, ser chamadas de anaeróbica. Também pode ser chamado de fermentação. Alguma dúvida em relação a isso? Posso explicar o que é a fermentação? Pode. Pode. Tá, todo mundo entendeu, né? Se não entendeu, por favor, fale agora. Professor, não entendi muito Oi. bem, não. O que você não entendeu? Peraí. O aeróbico é o que os animais e o resto faz, né? Isso. É o que todo mundo faz, essa respiração, certo? E todos os seres humanos, animais, as plantas vão fazer respiração aeróbica. Sim. E a anaeróbica? A anaeróbica é aquela que não depende de oxigênio, e quem vai fazer esse tipo de respiração aqui são fungos, bactérias, mas nem todos, né? Não são todos os fungos que vão fazer respiração Professor, anaeróbica. e produz Oi. menos energia também. Isso, Mas vai todos produzir são menos energia. organismos pequenos. Hã? Mas todos eles são organismos unicelulares. Isso, a grande maioria deles vai ser organismos unicelulares. Quer dizer que Entendeu existe agora ainda? evolução. Não conheço nenhum organismo pluricelular que faça respiração anaeróbica. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Entendi, Beleza? entendi. Então vamos lá. O que é a fermentação? A fermentação, ela é um processo químico que vai fazer com que a gente quebre moléculas de glicose, né, para gerar energia. Geralmente a gente fala quebra de glicose, né? Pode ser outras substâncias, mas a gente vai colocar a glicose porque é o mais comum, é a que é a mais fácil de ser encontrada. Então é a que mais acontece é com a glicose, certo? Então, a gente vai ter a fermentação sendo um processo que não depende da presença de oxigênio. Se não tiver oxigênio naquele lugar, ela vai fazer a respiração anaeróbica, né? Na ausência de oxigênio. E a fermentação, ela pode produzir duas coisas basicamente. Ela pode produzir álcool. Ela pode produzir álcool ou ela pode produzir um ácido chamado de ácido láctico, certo? Ó, se ela produzir álcool, eu vou dizer que foi uma fermentação alcoólica. Se ela produzir ácido lático, eu vou dizer que foi uma fermentação lática, certo? Álcool, alcoólica, láctico, lática. Beleza? Fácil, fácil, né? Uhum. Vocês precisam saber, não é o que acontece cada passo do processo de fermentação, certo? O que vocês precisam aprender é quais são as aplicabilidades desse processo de fermentação, certo? Quais são as Oi. Como assim? Para que a gente usa esses processos de fermentação? Você não precisa aprender como que acontece o processo por enquanto. Você vai aprender apenas onde que você usa esses processos aqui de fermentação, certo? Pessoal, normalmente a gente utiliza fungos e bactérias para fazer essa fermentação dos alimentos. E a gente utiliza isso aqui para fazer diversos alimentos que você consome no dia a dia. Por exemplo, pães,
você utiliza a fermentação alcoólica para fazer pães, você utiliza a Bolo. fermentação... Hã? Bolo usa também? Bolo? Depende do bolo. Depende do bolo. Não são todos os bolos. Alguns bolos você usa fermento químico, né? Mas o pão você usa normalmente fermento biológico. Então, De trigo, geralmente não dá. vai haver a fermentação alcoólica aqui. Você utiliza isso aqui também. Essa aqui vocês não consomem, eu espero que não. Não é certo se vocês utilizarem bebidas Deus o alcoólicas. livre, sai fora. Bebidas alcoólicas. Ó, vinhos, cerveja, destilados também, tipo vodka, tequila, tudo isso aí é feito com processo de fermentação alcoólica, certo? A gente vai pegar lá, colocar o fungozinho. Professor, Ah, e o refri? o refrigerante não. O refrigerante não tem bebida alcoólica. Pessoal, e o álcool em gel é com Hã? isso aí também. O álcool em Não, gel, não, porque não. tem um álcool. Não. Não é. O álcool em gel é outro processo, é outro tipo de álcool, não é esse daqui, certo? E Não só é, o não é um, é uma outra forma de obtenção, o álcool em gel. Não é utilizando fungos e bactérias para fermentar alguma coisa, não. Professor, e o Oi. álcool líquido sem ser gel? A gente pode conseguir etanol assim, né? Mas eu Vou acho que botar no existem carro. outros processos. Outros processos existem também para fazer essa produção de álcool, certo? Geralmente a gente utiliza, por exemplo, fermentação de cana, né, para produzir o etanol. Tá, então, ó, o pão que você come todo dia, a massa do pão, antes de ser assada, ela tem pequenas quantidades de álcool, mas você não fica bêbado comendo pão, porque quando você bota o pão passar, o que que acontece? O álcool evapora, né? Ele vai sair da massa. Então, não dá para ficar bêbado comendo pão. Fermentação, né? E, professor, se o Ah. bêbado É porque souber, se o bêbado souber, eles vão comer muito pão. Eles vão não, aí tem que comer a massa do pão, porque o pão assado ele já perdeu o álcool vai evaporar, então não tem álcool na massa é do só a pão. fermentação, né? É só a fermentação Só pro pão no, ficar só no daquele momento jeito. que quando a massa do pão tá crua, aí tem quantidade de álcool lá. Depois que assa, o álcool já sumiu, certo? O ácido lático, ele vai ser produzido também por fermentação, geralmente de bactérias, certo? E as bactérias que vão fazer essa fermentação aqui são os lactobacilos, certo? Lactobacilos. Os lactobacilos é muito comum você encontrar, por exemplo, iogurte, aqueles leites fermentados, né? E até nas propagandas de iogurte, o pessoal fala assim, os lactobacilos estão vivos. Então, esses lactobacilos aqui, eles são responsáveis pela produção de quê? Iogurte, queijo, Leite, leite fermentado, né? é. Aquele leite fermentadozinho da Yakult. Sei qual é. Do Isso gelinho, aqui, né? ó, é leite fermentado com bactérias. Que tipo de bactérias? Os lactobacilos, certo? Pessoal, bem simples essa a fermentação, certo? Você entendeu, Raínder? Você que não tinha entendido o que era a fermentação? Entendi. É porque eu achava que precisava saber qual era o processo, mas, mas agora Não que você falou que precisa, não precisa. precisa aprender o processo de fermentação, não. Até porque o processo de fermentação é um processo que depende que vocês saibam outras coisas de química, e aí vocês vão ver isso aí mais na frente. Agora você só precisa saber que o processo de fermentação é utilizado para a produção de queijos, de vinhos, de iogurte, de pães, essas coisas assim. Mas mais na frente vocês vão chegar lá na parte que vocês vão explorar o processo de fermentação passo a passo. Beleza? Beleza. Espero que esse dia esteja longe. Tá, eu vou apagar aqui e aí eu vou passar para o próximo passo. Alguém recebeu uma mensagem. Tá, tem alguém falando no chat aqui. Vai ter tarefa ou vai ser só revisão? Hoje vai ser só revisão, viu? A tarefa ela vai ficar para amanhã. Eu coloquei na agenda para vocês a tarefa, viu? Mas quem quiser começar a fazer, a tarefa é a sessão extra desse capítulo que está na página 31 e 32.
Oi. E outra coisa, esse mês também vai ter aquelas mesmas provas que teve esse mesmo mês. Sim, sim, as provas Aí vão ser na próxima semana. a gente tem que levar o livro de novo, né? Não, eu acho que não. A prova vai ser pelo plural. Tá. Tipo online, né? Isso, exatamente. Ah, entendi. Obrigado. Tá, nada. E não vai poder, professor, ele não vai poder pegar a prova do colégio, não. É online, Hã? pela plural. Não A entendi. prova vai poder pegar pelo colégio. Não, você já fizeram atividade pelo plural? Por respondendo no plural mesmo? Uhum, já. Pois é, a prova vai ser daquele jeito Sim. lá. Você vai responder a prova dentro do plural mesmo e a gente vai corrigir pelo plural e enviar para vocês. Ah, entendi. Tá bom? Tá. Então, pessoal, a gente tem agora uma parte falando aqui sobre respiração nos animais aquáticos. Eu deixei o vídeo para vocês, mas eu vou revisar aqui. Opa, aquáticos. Alguém está falando? Quem é? A prova vai representar a nota final. Pedro, a prova vai valer a nota de vocês, mas acho que a prova vale 10. Eu não tenho certeza, mas a prova vale, é para valer 10. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à nota de vocês, vocês mandem mensagem para a professora Roberta, que ela vai responder vocês com mais certeza, certo? Tá. Então, pessoal, eu vou continuar aqui falando sobre a respiração nos organismos aquáticos. Os organismos aquáticos, pessoal, eles vão depender de um processo chamado, falando, vai ser um processo chamado de difusão, certo? Pessoal, esse processo aqui é um processo que vocês já conhecem. Se vocês lembram quando a gente estudou as briófitas, lá nas briófitas eu não falei para vocês que as plantas eram bem simples e que as substâncias elas iam passando de célula por célula. Quem lembra disso? Eu. Pois é, como vai passando de célula por célula, esse processo aí vai seguir uma coisa chamada de gradiente de concentração. Não preciso vocês aprenderem esse nome agora, mas saibam que é só o seguinte. Como é o nome, professor? Gradiente de concentração. Ó, é o seguinte. Imaginem que a gente tem aqui essas células, certo? Nessa célula aqui, ó, a gente tem um monte de gás oxigênio, certo? Essas bolinhas verdes aqui, elas são o gás oxigênio. Essa célula, ela tem muito gás oxigênio. Tem alguém tentando entrar? Essa célula tem muito gás oxigênio. Essa célula tem pouco gás oxigênio. Então, na natureza, as coisas tendem a entrar em equilíbrio, certo? Então, a quantidade que eu tenho aqui deve ser a mesma quantidade que eu tenho aqui, certo? Então, elas duas têm que ter a mesma quantidade, beleza? Então, o que é que vai acontecer? A tendência é que o gás oxigênio, que estava muito concentrado aqui, se ele tem muita concentração aqui, ele está muito concentrado aqui, e ele está pouco concentrado aqui, a tendência é que esse gás oxigênio passe de uma célula para outra, seguindo o lugar que está mais concentrado para o que está menos concentrado. Então, vai sair de onde tem mais gás oxigênio e vai passar para onde tem menos gás oxigênio. Então, essa célula aqui, ó, ela vai começar a ter gás oxigênio que veio dessa célula aqui, certo? Então, essa célula vai começar a perder gás oxigênio para essa outra célula, certo? Ó, ela vai perdendo o gás oxigênio e vai passando para essa. Só que o que acontece? No momento que essa daqui receber gás oxigênio, essa que está do lado aqui não tem nada, né? Ela não tem gás oxigênio. Então, essa daqui automaticamente vai estar mais concentrada do que essa. Então, o gás oxigênio vai fazer o quê? Vai passar de novo para essa próxima célula. Aí o que é que vai acontecer? Essa célula aqui,
perder o gás para essa daqui. E essa daqui continua tendo mais. Então, o que é que vai acontecer? Vai passar de novo mais gás oxigênio para cá. Essa daqui vai voltar a ficar mais concentrada e o gás vai passar para cá, para essa outra célula aqui. Essa daqui, por sua vez, não tem nada, né? Essa aqui está mais concentrada do que ela. E aí, o gás vai passar para essa última célula. Até que todas as células tenham a mesma quantidade de gás e oxigênio. Esse processo, ele pode durar o quê? Milésimos de segundo. Você piscou o olho e esse processo já aconteceu. Então, eu fiz aqui devagarzinho para vocês entenderem como acontece. Mas esse processo aqui, ó, ele acontece bem rapidinho. Ó, o lugar que está mais concentrado, o gás vai começar a passar para os lugares que estão menos concentrados, até que a concentração de gás esteja igual em todas as células. Isso aqui é um processo chamado de difusão, beleza? Todo mundo entende esse processo de difusão? Sim. Ó, você pode testar o processo de difusão na sua casa. É bem simples de fazer. O que é que você vai fazer? Você vai pegar um copo, aí você vai colocar água dentro, certo? Você coloca água até mais ou menos metade. Depois que você colocar água na metade do copo, você vai pegar um pacotinho daquele suquinho de pacote, sabe? E você vai despejar metade do suquinho de pacote aqui dentro. Opa. Você vai despejar metade do suquinho de pacote aqui dentro, certo? E você não vai mexer, você vai deixar ele paradinho aqui, ó. Aí o suquinho de pacote, geralmente, ele vai ficar concentrado aqui no fundo, né? Aí você vai esperar aí, sei lá, uns 30 minutos. Uns 30 minutos você vai esperar esse suquinho de pacote dentro da água. Professor, Oi. o açúcar também fica no fundo, o açúcar. Isso, o açúcar também dá para você fazer isso, só que como o açúcar é incolor, né, você não consegue visualizar depois que ele estiver misturado. Então, ó, depois de um determinado período de tempo, esse suquinho de pacote que estava concentrado aqui no fundo, ele vai estar todo dissolvido aqui nesse copo d'água, certo? Esse processo aqui é chamado de difusão, porque aqui estava mais concentrado, aqui estava menos concentrado. No final, o nível de concentração estava igual em todos os cantos do copo. Pessoal, se você pegar uma colher, por exemplo, e jogar aqui dentro, né? E começar a mexer, que colher feia, né? Que ficou. Você colocar aqui Então, uma é isso que eu tava colher. observando Você aqui. colocar uma colher. Isso aí é literalmente, como é uma dissolução lenta. Sim, e se você jogar a colher, você colocar a colher aqui dentro e começar a mexer, ele vai acelerar o processo de difusão, certo? Então, os indivíduos que vivem na água, né, eles vão transmitir os seus gases para as suas células através desse processo aqui chamado de difusão, certo? Como é que vai fazer? Os indivíduos aquáticos, eles podem apresentar algumas características, alguns órgãos, né, respiratórios ou não. Por exemplo, aquele grupozinho lá que a gente falou bem no comecinho lá, que são as esponjas, né? As esponjas, elas não vão possuir tecidos verdadeiros. Se elas não possuem tecidos, então elas também não vão possuir órgãos. Então, ela não tem nenhum órgão respiratório. Então, o processo respiratório dessas esponjas aqui, ele vai ocorrer por difusão. O oxigênio vai chegar até essa esponja e ele vai entrar nas células dela, porque aqui fora vai ter uma maior concentração de oxigênio e aqui dentro vai ter uma menor concentração Então, de oxigênio. isso daí é tipo. Isso é o que as pessoas, é o que os animais usam quando eles não têm pulmão. Isso, no caso das esponjas, no caso dos quinidários, eles não têm um pulmão, eles não têm um órgão respiratório, então eles vão utilizar esse processo aqui de difusão para fazer as suas trocas gasosas, certo? Da mesma forma Quais que são os aqui seres tem... que usam, professor? Os únicos que usam? Hã? Tipo, quais são os únicos tipos de seres que usam? Que usa difusão? Uhum. Não, todos nós usamos difusão, por exemplo. Nós, seres humanos, também temos difusão no nosso corpo. Só que a gente tem um órgão que amplifica, né, o processo respiratório. No caso, as esponjas vão usar unicamente a difusão. Elas vão usar só difusão, certo? Para fazer as trocas gasosas. Ah, então todos os seres vivos têm, só que tipo, Isso.
Só que é um processo devagar. Isso, Ele só é realmente lucrativo quando tem pulmão. ele é um processo. As esponjas fazem isso daqui porque elas são organismos relativamente simples, né? Elas não têm necessidade tão grande de gasto de energia. Para a gente não é Não vantajoso fazem fazer só a sentido. difusão. Por que que não é vantajoso para a gente? Porque a gente vai gastar muita energia, e como a gente gasta muita energia, a gente precisa de uma grande quantidade de oxigênio no nosso corpo. Então a gente precisa de uma coisa mais eficiente para as trocas gasosas. Mas como ela não precisa estar fazendo isso aqui direto, né? Como ela não sai andando, ela é um animal césseo, né? Ela é um animal fixo lá nas rochas, lá no fundo do mar. Então ela não faz movimentação, ela não tem que sair de um lugar e ir para outro e tal. Então ela não precisa de tanto gasto de energia assim. Então dá para ela sobreviver com esse processo aqui só de difusão. Entendeu, Raender? Entendi. Tá. Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Nas células das esponjas e de outros organismos aquáticos, né, vai haver a entrada de oxigênio e vai haver a saída de gás carbônico, certo? O oxigênio entra e o gás carbônico sai pelo processo de difusão, processo onde há a troca gasosa se baseando na quantidade de que tem de um lado e do outro, certo? O lado de dentro tem mais, então a tendência é sair. Se do lado de fora tem mais, a tendência é entrar. Então, como tem mais oxigênio fora da célula do que dentro da célula, a tendência do oxigênio é entrar dentro da célula. Como tem mais gás carbônico dentro da célula do que fora da célula, a tendência é sair da célula. Então, esse aí é o processo de difusão que ocorre dentro das esponjas, certo? E que são organismos aquáticos. Alguns animais possuem também uma adaptação para respirar debaixo d'água, né? Que são as brânquias, certo? Alguns animais possuem brânquias. O que são brânquias? As brânquias, elas são órgãos que são análogos, né, que são parecidos, é como se fosse um pulmão para a gente, certo? Então, a branca, ela é como se fosse um pulmão de ser humano, mas ela é adaptada para tirar debaixo d'água. As brânquias conseguem fazer trocas gasosas dentro da água, mas não conseguem fazer fora da água. Os pulmões conseguem fazer as trocas gasosas fora da água, mas não conseguem fazer dentro da água. Então, ó, as brânquias elas só podem aparecer em organismos que são aquáticos e os pulmões só vão aparecer em organismos que são terrestres. Tudo bem? Fácil, fácil isso aqui, né? Todo Entendi. mundo entendeu? Eu entendi. Eu Beleza. Então, pessoal, Entendi. como é que são as brânquias? As brânquias, elas são aqui esses órgãozinhos, né? Que vão ficar geralmente. Tem aqui um peixinho. Vou desenhar um peixe bem feinho mesmo, viu? É só para vocês entenderem. Tem aqui uma nadadeira. Aí aqui assim, ó. Nessa região aqui, geralmente ficam as brânquias. Então, o peixe, ele faz a água entrar pela boca dele, o peixe bota a água para dentro da boca, e essa água, ela vai sair através das brânquias, certo? E aí, a água que passar por essas brânquias, quando a água passar aqui por cima das brânquias, ela vai fazer as trocas, né? A água vai dar oxigênio para a brânquia, e a brânquia vai dar gás carbônico para a água, certo? Então, ó, vai ter um monte de vasos sanguíneos aqui, ó, na brânquia, né? E aí, esse oxigênio vai entrar nas brânquias dos peixes através desse processo aqui, ó, de difusão, certo? Da mesma forma, vai sair o gás carbônico também dos vasos sanguíneos através do processo de difusão. Beleza? Posso passar para frente? Pode. Pode. Tá, eu vou apagar isso aqui de novo. Tá, então a gente tem os organismos que são terrestres. Os organismos que são
que são terrestres, eles vão possuir pulmões. Isso eu estou falando de quem? Dos vertebrados. Todos os vertebrados, todos, sem exceção de nenhum, vão fazer respiração pulmonar, certo? Eles vão fazer respiração do tipo pulmonar. Todo mundo que é vertebrado faz respiração pulmonar. Eu vou começar pelos vertebrados, porque os vertebrados são mais simples do que os invertebrados. Por quê? Porque todos eles fazem respiração pulmonar. Os invertebrados vão ter mais de um tipo de respiração dentro do seu grupo, né? Então, como aqui é mais fácil a gente começar, a gente vai começar por esse daqui. Então, o primeiro grupo, né, de vertebrados que tentou conquistar o terrestre foram os anfíbios. Pessoal, os anfíbios, eles vão possuir um tipo de pulmão diferente. Eles vão possuir um pulmão que a gente chama de saculiforme. Pessoal, se a sua aula de hoje acaba que hora? Acaba daqui a 7 minutos, mas vai dar tempo. Saculiforme. O que é que esse pulmão saculiforme? Ele tem um formato meio assim de saco, né? Ele não tem muitas dobras dentro dele. Então, tem menos superfície de contato. O que é a superfície de contato? É o lugar onde o órgão vai ter disponibilidade para trocar gases com o ambiente. Então, ó, aqui tem menos, já que ele não tem dobras, né? Ó, se ele tivesse dobras, ó, a gente conseguiria muito mais superfície de contato. Ó. Tá vendo? A gente tem muito mais superfície de contato. Como ele não tem nenhuma dobrazinha, ele não vai ter tanta superfície de contato. Então, para compensar a respiração pulmonar, que é pouca, né, que é deficiente, a gente tem a respiração cutânea. A respiração cutânea, ela acontece por onde vocês estão pensando, pela pele, certo? A respiração cutânea, ela ocorre pela pele, certo? Então, ó, o sapo, vocês lembram quando a gente falou dos anfíbios? Os anfíbios, eles não tinham a pele meio úmida, meio gosmenta, assim, né? Para quê? Porque aquela pele tem que estar sempre hidratada para facilitar a respiração cutânea, porque a respiração pulmonar deles, ela é deficiente, beleza? O segundo grupo de vertebrados que faz a respiração pulmonar são os répteis. Os répteis, eles vão possuir um pulmão que é do tipo parenquimatoso. Os pulmões parenquimatosos, eles já vão ter mais dobras do que o pulmão dos anfíbios. Então, esses animais aqui, eles não vão precisar compensar a sua respiração com a respiração cutânea. Eles já não vão mais precisar fazer isso, eles já vão conseguir respirar apenas com o seu pulmão parenquimatoso. E ele vai ter uma quantidade de dobras um pouquinho maior do que o pulmão saculiforme, o que vai permitir que eles tenham maior eficiência na sua respiração. Os próximos organismos terrestres, né? Eita, ficou muito grande isso aqui. Os próximos organismos terrestres são os mamíferos. Pessoal, esse daqui é muito fácil você lembrar. Por quê? Porque você é um mamífero e você vai lembrar de como é que você respira. Os seus pulmões, eles são pulmões do tipo alveolados. A gente tem tipo uns saquinhos assim, ó, que são chamados de alvéolos. Os alvéolos, eles são responsáveis por fazer as trocas gasosas no nosso corpo, certo? Os alvéolos, eles são responsáveis por fazer as trocas gasosas. Aqui também vai ocorrer aquele mesmo processo de difusão. A gente vai trocar gás carbônico com gás oxigênio. E a gente tem, tipo, muitos alvéolos no nosso pulmão. É por isso que a gente tem uma respiração muito eficiente e não precisa fazer nenhum outro tipo de respiração. Não precisa fazer respiração cutânea para compensar uma respiração pulmonar, certo? Outra forma, outros organismos que a gente tem são as aves, certo? Pessoal, as aves, elas vão possuir um pulmão diferenciado. Elas vão possuir no seu pulmão uma coisinha chamada de sacos aéreos. Aéreos. E elas vão possuir também uma coisinha chamada de parabronquíolos.
bronquíolos. Essas duas adaptações aqui, elas são responsáveis pelo quê? Elas são responsáveis para facilitar o voo, né? Para a respiração ser mais eficiente, para que ela possa voar sem ter que se preocupar com a quantidade de ar que ela vai perder. Então, as aves fazem esse tipo de respiração aqui, elas fazem a respiração pulmonar, o pulmão delas não tem alvéolos, mas elas vão ter essas duas estruturas aqui que vão auxiliar o voo delas. Beleza? Eu vou apagar isso aqui. E, pessoal, tem por último os invertebrados. Eu não vou escrever nada aqui dos invertebrados, porque não vai dar tempo eu escrever. Mas eu vou voltar aqui para vocês. Mas nos invertebrados a gente vai ter diversos tipos de respiração. A gente vai ter respiração chamada de traqueal, que ela vai acontecer nos insetos, né? Essa respiração traqueal, a traqueia é um monte de tubozinho que fica espalhado no corpo dos insetos e elas fazem com que os insetos tenham uma respiração até eficiente, né? Por quê? Porque ela não vai precisar passar pelo sangue até chegar nas células. Então, o ar vai passar pelas traqueias e vai entrar dentro das células por difusão. Outro organismo também que é muito interessante, a respiração deles, são as minhocas, né? As minhocas também vão fazer respiração cutânea. As minhocas têm também a pele bem fina e bem úmida, então elas conseguem fazer a respiração cutânea, elas vão fazer suas trocas gasosas através da pele. E alguns artrópodes, né, terrestres, quando eu falar de artrópodes, aqui eu tô falando de artrópodes terrestres, são as aranhas e os escorpiões. Algumas aranhas e alguns escorpiões, eles vão fazer a respiração usando pulmões foliáceos. E aí você pode assistir de novo aquela aula que eu disponibilizei lá no YouTube, que tem explicando mais direitinho as lamelas dos pulmões foliáceos. Ela vai ficar ali próximo da região do abdômen da aranha e do escorpião, e eles vão utilizar os pulmões foliáceos para fazer as trocas gasosas. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Eu vou ter que encerrar a aula daqui a pouco, daqui a uns 2 minutinhos. Se alguém tem alguma dúvida, fale agora. Não? Não, eu não. Por enquanto. Eu acho que não. Tá, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procurem até sexta-feira, certo? Porque a prova de vocês já vai ser na próxima semana. Façam os exercícios amanhã. Se vocês quiserem fazer até hoje a sessão extra, vocês podem começar a fazer a sessão extra, que ela vai ser a agenda de vocês amanhã. Mas se você quiser começar a fazer hoje, faça. E aí você me procura o mais rápido possível se você tem alguma coisa que você não A sessão extra bom? de qual página, professor? Entendi. A sessão extra do capítulo 2. É a 31, página, peraí. 31, 31 e 32. A página. Isso, exatamente. Qualquer coisa vocês me procurem, beleza? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau. Até. Olha, falou e tchau.